Olá, meus amados e queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a tua vida e sobre o teu coração. Pastor João, o Canela de Fogo que fala convosco. Antes de nós adentrarmos esse tema tão importante, eu quero pedir humildemente a você que ainda não se inscreveu em nosso canal, clique aqui abaixo, inscrever-se. Toque esse sininho para você não perder nenhuma das nossas notificações. Deixe o seu joinha, certo, pessoal? E compartilhe essa mensagem. Compartilhe essa informação. Nós estaremos falando sobre batalha espiritual. Batalha espiritual na mente, que é algo muito sério. Em meio a esse momento de pandemia, as pessoas estão vivendo um ataque mais forte, um ataque mais ofensivo do inimigo. E nós conseguiremos trazer, através da palavra de Deus, o auxílio, a ajuda às pessoas de como se desvencilhar desta batalha espiritual na mente. Então você que quer aprender, você que quer crescer, você que quer se desvencilhar desses ataques, permaneça conosco aí, que eu vou estar agora passando para você algumas lições importantíssimas de como vencer o ataque espiritual na mente. Vem conosco aí em nome de Jesus. Pessoal, abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 4 e versículo 4. A palavra de Deus nos ensina, a palavra de Deus nos diz, por intermédio do apóstolo Paulo escrevendo à igreja em Filipos: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Versículo 5. Alegrai-vos, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Verso 6 ele escreveu dizendo: não andeis ansiosos. Olha isso, verso 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graça. Versículo 7 ele disse: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração, a vossa mente, em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, aí o verso 8 ele fechou com chave de ouro. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Queridos, dobre bem a sua atenção e entenda bem o que vos digo. Há muito tempo, psicólogos, médicos, filósofos e pensadores vêm estudando a mente e quase todos são unânimes em afirmar que a mente é algo material, é algo imaterial, que concede aos homens condições de pensar, sentir e agir. Segundo Platão, o famoso filósofo da Grécia Antiga, ele afirma que a alma possui 3 divisões. Uma parte racional, uma parte referente aos sentimentos e uma parte referente aos apetites. A mente é a parte mais importante da alma. Ela é a sede. A mente, ela é a sede onde se formam os pensamentos, raciocínios, juízos e lembranças. Ela funciona como um comando central do ser humano. Possui faculdades como a memória, a inteligência, consciência, a imaginação e o raciocínio. As decisões são formadas na mente. Por essa razão, ela é um dos grandes alvos
de Satanás. Satanás sabe que se ele puder controlar os nossos pensamentos, ele também poderá controlar nossas ações. É por essa razão que você precisa blindar os seus pensamentos, os seus sentimentos, as suas emoções. E como isso é possível, Pastor João? Através da palavra de Deus, examinando a Escritura Sagrada, porque aqui nós falaremos para você a importância de nós cuidarmos da nossa mente. Então nós vamos falar sobre algumas atitudes que trarão proteção à mente na batalha espiritual. E eu falaria para você que a primeira é vestir a sua mente. Vista a sua mente. A Bíblia diz em Efésios 6,17: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O alvo de Satanás é atingir o quê? A mente. A mente humana. A mente da gente. Pois nela acontece grande parte das batalhas. Observemos o que diz o texto de Coríntios, capítulo 11, verso 3. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, se apartardes da simplicidade e pureza devidas de Cristo. Observe que a orientação de Paulo é que nós possamos ficar vigilantes. A estratégia de mentiras do diabo é a mesma desde o pecado original. Satanás sempre vai tentar levar o ser humano ao engano, levar o ser humano à mentira. A nossa cabeça sempre merece um cuidado especial. E na área espiritual não é diferente. Porque Paulo nos instrui. Tiago 1, verso 6 diz: peça, porém, com fé e não duvidando. Porque quem pede duvidando é semelhante à onda do mar, que o vento leva de um lado para o outro. Se você não vestir sua mente da certeza, da confiança que Deus está te guardando, te protegendo, te livrando e te ajudando, você vai ficar duvidoso. E se ficar duvidoso, você vai ficar igual a onda do mar, que o vento leva de um lado para o outro. Essa tem sido a razão pela qual muitas pessoas estão vivendo isso, como um ioiô na mão do diabo. Dia após dia a pessoa está sempre reclamando das mesmas coisas, dos mesmos problemas. Nós precisamos buscar esse auxílio através da palavra de Deus. A melhor maneira de manter os pensamentos de Satanás do lado de fora da nossa mente, olha isso, é nós manter os pensamentos de Cristo do lado de dentro. Se nós guardarmos o que Deus está mandando guardar, a gente vai jogar para fora, permitir que fique do lado de fora o que não é para ficar do lado de dentro. O salmista escreveu em Salmo 119, versículo 11, dizendo: guardo no meu coração a tua palavra para eu não pecar contra ti. Então aqui eu falo, pessoal, vista a sua mente. Vista a sua mente da palavra de Deus, das coisas de Deus. Segundo, selecione o que entra na sua mente. Primeiro, selecione o que você vê. Por quê, pastor João? Porque, como já diz o adágio popular, o que os olhos não vê, o coração não sente. Muitas pessoas são reféns de algo porque viram, porque olharam. Você lembra de Davi? Ele olhou para Betseba e o olhar atraiu para ele as consequências, porque ele ficou vítima daquilo que olha. Selecione o que entra na sua mente. Cuidado com o que você vê, irmãos. Mateus capítulo 6, versículo 22 ao 23,
nos ensina que são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se os teus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grande trevas são. Os olhos são a janela da alma, pois captam a imagem, que é em seguida enviada para a mente. Sendo assim, nossos pensamentos serão formados de acordo com as imagens que captamos. Você está compreendendo? Cuidado com o que você vê. Selecione o que você vê. Essa é a primeira orientação. Selecione o que você vê. Segundo, selecione o que você ouve. O apóstolo Paulo escreveu em Romanos 10:17, dizendo: de sorte que a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. Da mesma forma que nossa fé é edificada quando ouvimos a palavra de Deus, mas coisas crescendo em nossas vidas se estiverem ouvindo, o que não está alienado aos princípios de Deus. Da mesma sorte que ao ouvir a palavra, a fé ela é gerada, processada, fortalecida, edificada, assim também se nós ouvirmos coisas más, coisas que não estão alienadas à vontade de Deus, nós estamos tendenciosos a fazer aquilo. Sabia que tem pessoas que fazem algo e dizem assim: eu fiz porque eu ouvi uma voz? A mente desprotegida, ela fica vulnerável para o inimigo. Por isso que o apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33. E ele disse: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Selecione o que fica na sua mente. A parte 3, selecione o que fica na sua mente. Reprograme-se. Segundo o autor e psicólogo Augusto Cury, que é um escritor, ele disse que nossa mente funciona como um computador. Diante das experiências, nossa mente aciona uma série de janelas de memórias associadas. Precisamos definir quais iremos fechar e até deletar e quais iremos abrir. Nós não podemos impedir um pássaro de voar sobre a nossa cabeça, mas podemos impedir que eles façam ninhos na nossa cabeça. A orientação espiritual é fundamental para você vencer e se desvencilhar das batalhas espirituais. O que deve ficar sempre em nossa mente é a palavra de Deus. Paulo instruiu aí em cima, nós lemos, no que pensar. Pensa no que é puro, no que é verdadeiro, no que é amável, no que é justo. Se há algum louvor nisso, se há alguma virtude, seja isso que ocupe a vossa mente. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 2, o apóstolo Paulo falou sobre isso. Leia a Bíblia. A nossa mente precisa ser renovada diariamente, através da leitura da palavra, porque a leitura da palavra de Deus vai fazer você vencer essas batalhas. Batalha que muitas das vezes é constante, não pode parar. A palavra de Deus age como um escudo, protegendo e renovando os pensamentos. Ela de fato transforma a nossa mente. E uma mente renovada está apta para recomeçar.
para rechaçar todas as instruções do mundo e dos seus padrões distorcidos. A mente precisa estar renovada. Pois embora, olha isso, andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando-nos satisfazmos e toda altivez, anulando-nos sofismas e toda altivez, que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo Jesus. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3 ao 5. Queridos, Deus nos dá instrução clara para libertar nossa mente do inimigo e fixá-la em Cristo. Nossas armas espirituais derrubam fortalezas, inimigos que são as muralhas em volta de nosso raciocínio. Que armas são estas? A palavra de Deus, da qual deriva outras armas, como a oração, o louvor, a meditação na palavra. Podemos concluir que quanto mais lermos e conhecermos a Bíblia, mais amaremos e louvaremos com qualidade o nosso Deus. E, consequentemente, traremos o raciocínio, a mente alienada com a mente de Cristo, com o propósito de Cristo. Guarde essa palavra em seu coração. Se aproprie da mente de Cristo. 1 Coríntios 2,16, Paulo escreve dizendo: pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Você está compreendendo a importância de você entender que quem manda na tua mente é Cristo? Quando você está voltado para as coisas de Cristo? Observe que uma escritora popularmente conhecida como Joyce Meyer, ela escreveu dizendo: Campo de Batalha da Mente, o seu livro. E nesse livro ela descreve que nós somos aquilo que nós pensamos. Romanos capítulo 8, 5, 6 e 9. A palavra afirma que nós iniciamos a fazer aquilo que nossa mente pensa. Então é importante que você se volte para Deus. Se aproprie, da mente de Cristo. Se aproprie através da palavra. Nós somos aquilo que nós pensamos, ou seja, se a tua mente estiver preparada, você trabalhando o seu psicológico, você vai ser uma pessoa forte, valente, corajosa. Mas se a sua mente estiver processando a mensagem oposto, você vai ser o oposto disso aí. Nós precisamos exercitar a nossa mente dentro dos oráculos que Deus deixou para nós. Porque as que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito cogitam das coisas para o Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Portanto, podemos definir aqui dois tipos, irmãos. Dois tipos de mente. A mente carnal ou natural e a mente de Cristo. A nossa tarefa é deixar de pensar com a mente carnal e começar a pensar com a mente de Cristo. Pensar com a mente de Cristo constituiu uma poderosa arma contra Satanás e seus demônios.
se nós pensarmos como a mente de Cristo, nós vamos nos tornar uma forte arma contra as astutas ciladas do inimigo. Começar a pensar com a mente de Cristo não é um processo imediato. Esta nova maneira de pensar cresce em nós diariamente, em nossa comunhão com Deus. Pois basicamente, diante de nossas situações cotidianas, a pergunta que devemos fazer a nós mesmos tem que ser esta: em meu lugar, o que faria Jesus? Para que nós possamos ter uma mente diferente, nós precisaríamos nos portar com esse pensamento. Em meu lugar. Em seu lugar, o que faria Jesus? Segundo estes princípios, conseguiremos alcançar as vitórias nas batalhas travadas em nossa mente, mantendo o elo sempre blindada, mantendo nossa mente sempre blindada, para resistir às setas inflamadas de Satanás. Albert Einstein, ele escreveu certa vez e disse: a mente que se abre a uma nova ideia jamais volta ao seu tamanho original. A nossa nova ideia é a novidade de vida do Evangelho. Olha que frase chique. Albert Einstein escreve dizendo: a mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. E a nossa nova ideia é a novidade de vida através do Evangelho. Eu, pastor João Canela de Fogo, estou aqui para lhe auxiliar e lhe orientar. Como vencer a batalha na mente? Compartilhe essa mensagem. Que Deus em Cristo vos abençoe poderosamente. E lembre-se, em tempos de pandemia o segredo é confiar em Deus. Deus vos abençoe. Em nome de Jesus.